Tem que abaixar aí, meu bem. Uhum. Amém. Então, estamos iniciando aqui pelo YouTube, onde as mensagens vão ficar registradas, e pelo Instagram da igreja, IEPA, Igreja Evangélica Palavra, Poder e Adoração, aqui de Anápolis. Amém? Então, vamos lá, Salmo 125. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, que vai ser interessante você acompanhar a leitura do primeiro versículo do Salmo 125. Não vai ser uma ministração muito extensa, mas eu tenho certeza que você vai ouvir algo que talvez você não tenha ouvido até hoje. Amém? Vamos lá? Vamos lá. Glória a Deus. Salmo 125. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então vamos lá. Feche teus olhos aí um minutinho. Nós vamos fazer uma oração aqui rapidinho. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, queremos apresentar essa ministração em tuas mãos. Que teu Espírito, Senhor, que teu Espírito Santo venha nos revelar a tua palavra. Que não sejam palavras de homem, que as minhas palavras não sejam, que as palavras que saem da minha boca, Senhor, não sejam minhas, mas de ti, do teu coração nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 E amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vou repetir. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Primeira coisa, antes de eu falar aqui, eu quero dizer o seguinte, que as traduções que eu tenho de Salmo 25, a maioria diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, ou são como o monte de Sião. Na minha, que é a Almeida Revista Corrigida, e em alguns textos traduzidos, deixa eu abaixar um pouquinho bem, alguns textos traduzidos do hebraico, diz que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Faz diferença? Não faz diferença, tá? Não faz diferença. Mas para quem gosta da palavra, para quem gosta de ter a revelação fresquinha da palavra, você pode entender aqui que os que confiam no Senhor serão como sendo uma condição de que o Senhor vai trabalhar na sua vida para que você seja inabalável. Nós vamos falar isso durante a ministração, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, preste atenção. Ainda aqui em Goiás, a gente tem ministrado aos domingos, respeitando o decreto do governador do estado. E às quartas-feiras, a gente faz a ministração aqui pelas redes sociais. Tá joia? Então, preste atenção. Eu, como vocês, quantos não já ouviram ministrações acerca de Salmo 125, naqueles dias difíceis, e você pensa, não, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são ou serão como o monte de Sião, inabalável, que não se abala, mas permanece para sempre. A gente ouve esse salmo nos dias de adversidade, né? A gente procura esse salmo, para quem gosta de ler a Bíblia, nos dias difíceis. Mas a grande questão é como ser como o monte de Sião. Como é que eu vou ser inabalável? Saber que aqueles que são como o monte de Sião são inabaláveis nos traz um conforto momentâneo, mas o conforto permanente é nós entendermos e sabermos como ser inabaláveis, como o monte de Sião. Então, eu quero fazer algumas considerações aqui. A palavra abalar significa, do dicionário Aurélio, você pode digitar aí, procurar o dicionário Aurélio, e vai dizer que é oscilar, perder a firmeza, a resistência, é um lugar pouco seguro. Abalado significa pouca firmeza também, enfraquecido. Então, a Bíblia fala aqui no Salmo 125 que os que confiam não se abalam. A questão, vou repetir, é como não se abalar. Saber que os que confiam são como um monte de Sião é uma coisa. Agora, saber como permanecer inabalável é o que nós vamos
ministrar aqui nesta noite, tá? No nome de Jesus Cristo. Muito bem. Olha só, gente. Sião significa em hebraico cume. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de entrar no Google e ver lá o Monte de Sião, como é que ele é, a foto dele. Era o cume mais alto. Era o cume mais alto ali da cidade de Jerusalém, as redondezas todas. E então significa cume em hebraico. Sião, cume. E o cume em hebraico, da origem hebraica, significa fortificação. Amém? Ela foi depois que o rei Davi tirou os jebuseus de lá, ficou conhecida como sendo a cidade de Davi. Sim, ele fez dali a sua fortaleza do seu exército e foi conhecida como a cidade de Davi, aonde era o Monte de Sião. Amém? Então, olha só. Eu falei assim, Senhor, eu vou ministrar Salmo 125 hoje, eu nas minhas orações, e o Senhor ministrava no meu coração que sim, porque não basta nós sabermos a letra, a Bíblia, mas como alcançar o que está escrito. Então, guarde isso no teu coração, guarde e não perca de maneira nenhuma. Ser inabalável, confiar no Senhor de modo a não se abalar como o Monte Sião, não é você estar isento de sentimentos ou de tribulações ou de lutas. Estar inabalável como o Monte de Sião não é você estar isento de sentimentos ou de lutas ou de tribulações. Não é, amém? Então vamos entender uma coisa. O salmista, quando estava indo em direção, passando por aquela região, os estudos judaicos dizem que ele avistou o Monte Sião e escreveu o salmo. Ele olhou e pensou: de dia é seco, de noite é frio, no inverno até neva no monte, mas ele continua ali inabalável. O salmista olhou para aquele monte e entendeu que, apesar de toda a adversidade, ele continuava ali na sua grandeza, inerte, inabalável. Então, guarde uma coisa: ser inabalável como o Monte de Sião é permanecer posicionado em Jesus Cristo. Pastor, isso faz. Mas o que onde vai me levar esta revelação? Preste bem atenção. Quando vier os dias maus, e você se lembrar que os que confiam no Senhor não se abalam, não é chorar uma noite inteira ou se desesperar por algum momento, é simplesmente não sair da posição. Que posição? Debaixo das mãos de Jesus Cristo, debaixo de Jesus Cristo, porque ele é o cabeça. Amém? E ser inabalável não é sofrer, ser inabalável não é se desesperar, porque tribulação, Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, vocês vão ser perseguidos, muitos vão morrer de maneira dura. Naquela época, os discípulos morreram com mortes duríssimas. Mas ser inabalável, diz o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que é permanecer parado, como Monte Sião. Ele não sai do lugar, apesar de todas as adversidades do clima, de tudo que acontece dele, ele continua ali. As guerras em volta de Jerusalém, o Monte Sião continua ali. E a proposta de Deus para você e para mim é permanecer posicionado. Haja o que houver. O fogo pode vir queimar, as águas podem subir. A Bíblia diz que as muitas águas não te afogarão e o fogo não te queimará. Então, o que Deus está dizendo? Continue posicionado em Cristo. Isso te faz inabalável. Então, quando você entende que ser inabalável não é deixar de sofrer, quando você entende que ser inabalável como o Monte de Sião não é ficar isento de lutas, quando permanecer inabalável não significa você não ter que momentos difíceis, de desistir, de parar, chutar o balde. Quando você entende que ser inabalável não é deixar de sofrer essas coisas, mas sim permanecer, e muitas vezes permanecer parado, sem tomar decisão nenhuma,
sem tomar decisões precipitadas, esperar o Senhor fazer, você vai ser um inabalável. E você pode, de acordo com as Escrituras, se comparar ao Monte de Sião. Amém? Ao Monte de Sião. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem dias que as pessoas abrem Salmo 125 e leem: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas ele está totalmente dentro de uma luta, um desespero. E aquele salmo não consegue entrar dentro do coração dele porque ele acha que ele não faz parte disso. Mas o Senhor hoje está dizendo: faz parte sim. Você vai poder viver este Salmo 125 no versículo 1, se você não sair da posição. Que posição é essa? Debaixo do Senhor. Você pode chorar, espernear, sofrer, ter uma noite agitada, mas a alegria vai vir pelo amanhã. O escape vai chegar. Aleluias. O guarda de Israel, a Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja. Ele vai agir em seu favor e vai dar a vitória, vai dar o escape, vai abater o leão que ruge, tentando tragar, aleluia, os filhos do Senhor. Então é importante você entender isso para que a sua mente venha a ser renovada. Porque o apóstolo Paulo fala que sem a renovação da mente, isso é, fazer da sua mente, a tua alma, nova com as coisas do Senhor, você não vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então entenda bem nesta noite, você pode ser sim inabalável. E se você entender isso, o diabo não te engana. Se você entender, repito mais uma vez, que ser inabalável não é deixar de sofrer ou ficar sem sentimentos, né, aqueles sentimentos de tristeza ou de, às vezes, irado, mas ser inabalável é não sair debaixo do Senhor, é permanecer posicionado como o próprio Monte Sião, que entra ano, sai ano, dia a dia, o salmista olha e pensa, olha lá, ele continua com a sua grandeza, com todo o seu esplendor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece. O segredo está nesse permanece, que é ficar. E ficar aonde? Na posição em Jesus Cristo. Qual posição? Olha, aí você vai ter que saber se você tem uma aliança com Jesus Cristo ou não tem. Se você não tem uma aliança com Jesus Cristo, esse salmo não vai adiantar muito. Porque você precisa fazer uma aliança com Jesus, recebendo ele como seu Senhor e Salvador. E a partir daí, você vai poder dizer que está posicionado em Cristo. E, portanto, você é semelhante àquele monte enorme, o maior, que não se abala, mas permanece. A história até hoje, quanta coisa mudou, mas o Monte Sião continua lá, no mesmo lugar. E Deus quer que você seja como o Monte Sião. Entra dia, sai dia, entra a pandemia, vai acabar a pandemia, tá dia bom, tá dia ruim, você permanece e vai permanecer para sempre, porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Então ele quer que você permaneça no seu casamento, ele quer que você permaneça no que você intentou fazer, porque as pessoas começam e não terminam, começam e não terminam. Tem gente que começa a ler um livro, lê o primeiro capítulo e não termina. Isso não é normal. Ah, eu não gosto. Não. Então, veja bem, nós temos que permanecer, é ficar posicionado em Cristo e começar uma coisa e terminar uma coisa. Amém? Uma das características de que Deus é o Senhor da vida de alguém e de que ele, por confiar em Jesus Cristo, é como um monte de Sião inabalável e permanece para sempre, são as coisas que ele faz. Ele fala que vai fazer e faz. Ele fala que vai lavar o carro no dia seguinte, ele só não lava se tiver um compromisso muito sério, mas no outro dia ele vai e lava. Amém? Tem pessoas que não conseguem, porque ele se abala, ele não permanece. Isso parece bobagem, mas não é, porque quando você está permanecendo em Jesus Cristo, você acorda todo dia de manhã, faz sol, faça chuva e faz um café para tomar. Mas tem pessoas que quando acordam mal, não faz café. Não vou tomar café. E não toma café, tem gente que não almoça, tem gente que não dá bom dia, tem gente que não ora. O Senhor quer que você seja como um monte de Sião, inabalável, mas que permanece. Então, aquele que é inabalável é aquele que permanece. O segredo da ministração de hoje é essa.
Não há segredo, nós não somos super-heróis, minha esposa, eu, você, ninguém, pastor, missionário, ninguém é super-herói. O segredo da grande maioria, que é inabalável, é que ele permanece. Aleluia, Não glória sai a da Deus. igreja. Tem gente que na pandemia, eu quero ver voltar para a igreja. Se não buscar, não volta. Tem gente que na pandemia deixou de fazer muita coisa que fazia. Por quê? Porque ele se abalou de alguma forma. O que isso quer dizer? Que ele não permaneceu nos princípios, ele não permaneceu confiando em Jesus. Ele decide outras coisas. Então, o segredo do Salmo 25, no versículo 1, que diz: Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião. Está dizendo, se você confiar em Jesus Cristo, e aí para confiar em Jesus, você tem que saber o que ele quer. Então, você tem que ler Bíblia, você tem que ouvir a palavra do Senhor, andar com pessoas que falam a mesma língua, porque você vai ouvindo e vai tendo a direção. E você vai se tornar uma rocha. Não vai se abalar, vai permanecer. Vai permanecer aonde? Na posição. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do casamento de novo aqui, porque muita gente está ouvindo aqui é casado, ou pretende casar, enfim. Mas é para todas as áreas. Tem pessoas que todo mundo quando casa faz um voto diante do Senhor. Amém? Depois de algum tempo, ele se abala e não consegue permanecer, divorcia. Mas quando a pessoa confia em Jesus Cristo, porque o segredo está, os que confiam no Senhor, não é confiar no cônjuge, não é confiar nela ou ela em mim, é no Senhor, não se abalam. O que é o contrário de se abalar é permanecer, olha. Não se abala, mas permanece. É o oposto de se abalar é permanecer. Que nós lemos aqui que abalar é oscilar. Então, aquele que não oscila é permanente, é permanecer. Então, o Monte Sião, quando o salmista passa, ele olha, nossa, esse monte está aqui em gerações, de geração em geração, o Monte Sião está aqui. Ele não se abala, ele continua no mesmo lugar. E o Espírito ministrou no salmista, os que confiam no Senhor são como ele. Amém? Então, o segredo é permanecer. Pode ser que você chore mais do que outras pessoas. Pode ser que você tenha mais lutas do que outras pessoas. Pode ser que você tenha mais medo do que outras pessoas. Que você tenha necessidade de mais curas na alma do que outras pessoas. Pode ser que você tenha realmente mais aflições do que outras pessoas. O histórico de vida, a vida atual, enfim. Mas Deus não muda o princípio. O princípio é o mesmo para você que sofre muito e o mesmo para aquele que sofre pouco. Quer ser inabalável? Confia no Senhor e permaneça. Aí você vai ser como uma rocha que vai entrar dia após dia, vai vir as adversidades, mas você vai permanecer. É um salmo muito simples. Mas posso dizer uma coisa aqui para você? Esse salmo faz toda a diferença para você ter uma noite de paz. As noites que a gente não dorme, vocês vão concordar comigo, são as noites que a gente está preocupado. Preocupado como é que vai pagar as contas, preocupado quando é que o mundo vai voltar à normalidade. Quem não fica preocupado? Eu fico. Às vezes eu durmo até mais tarde pensando, Deus, quando é que a vacina vai chegar, ou o milagre vai acontecer e a vida vai voltar ao normal? Quando eu olho, é 3:30 da manhã, 4 horas da manhã. Quem não fica preocupado às vezes e tem dificuldade em dormir? Só que aí, o que você faz? Rapidinho. Você desliga, ora, permanece posicionado em Cristo, aí você não se abala e você descansa o resto da noite. Mas tem pessoas que não conseguem dormir mais. Estão preocupados com muitas coisas estão aflorando. Por quê? Então, eles se abalam. Mas por quê? Não tem jeito. Esse salmo, ele corta. Aleluia, glória a Deus. Corta. Você ainda não confia de maneira suficiente em Jesus Cristo. Não, não. Mas eu confio. Está abalada? Está abalado? Não confia. Ou não está confiando nesse momento. Então, é tempo de reflexão. Porque Jesus está dizendo: se você confiar em mim, você será. Os que confiam no Senhor serão. Há um processo, por isso que eu falei da tradução do hebraico.
Algumas Bíblias dizem que aqueles que confiam são, e outras traduções dizem que aqueles que confiam no Senhor serão. Não faz diferença, mas eu gosto dos detalhes da palavra. Há um processo, Deus vai te fazer inabalável. Confia em Jesus, não sai do lugar. Quer espernear, quer chorar, chora, mas não sai da posição. Qual posição? De acreditar, de confiar. Se você está na igreja, não para de ir para a igreja. Se você lê a Bíblia todo dia, não para de ler a Bíblia todo dia. Se você ora antes de dormir, não para de orar antes de dormir. Se você já aprendeu que Jesus é bom, não esqueça que Jesus é bom. Porque, na verdade, é muito bom conhecer os mistérios da Bíblia na sua plenitude. Eu quero conhecer mais. Mas mais importante do que conhecer os mistérios da Bíblia é aquilo que eu já aprendi, eu me render ao que eu já aprendi. Glória a Deus. Veja bem, se você daqui para frente só aprender na sua vida que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, mas se você se render a esta palavra, vai valer mais do que você conhecer a Bíblia inteira e não se render a nada da palavra. Meu Deus. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia toda, mas tem dificuldade em confiar. É abalada, qualquer coisinha fica abalado, não dorme, conhece Jesus Cristo, mas toma remédio para dormir. Irmão, não é que você não tem fé, mas Deus quer te levar para um lugar onde Ele vai te mostrar que Ele é Jeová Shalom. Aleluia. Ele vai sim te fazer dormir todo dia. Tem dias que você vai dormir menos porque está preocupado, mas rapidinho você vai se ligar na palavra do Senhor, que é vida e que é espírito, e você vai ter uma próxima noite plena. E assim vai. Amém? A confiança não tem a ver se você sabe que Jesus existe ou não. A confiança não tem a ver se você aceitou Jesus ou não. A confiança tem a ver em se render a Jesus Cristo. Meu Deus. E se você confia, você permanece, você não se abala, porque você permanece. Então o segredo tá doendo, morde uma caneta, mas não saia da posição. Tá com dificuldade dentro do casamento, aguenta firme, mas não sai da posição. Por quê? Porque o monte de Sião não sai do lugar, ele permanece ali para sempre. Por isso que ele é inabalável. Por isso que o salmista faz essa comparação com o monte de Sião, porque ele não sai, ele não se movimenta. Nós não podemos sair. Numa interpretação aqui do Espírito Santo, não saia da rocha que é Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Não chuta o balde do seu casamento. Não larga o emprego sem Deus mandar você largar. Não gasta dinheiro se Deus não autorizar você gastar. É verdade isso. Tem ministrações aqui que a gente tem e tem pessoas que quando, um exemplo, tem R$ 2.000, vai comprar uma geladeira. Aí tem uma geladeira lá de 1.900. Mas tem uma geladeira de 5.000. Aí ela fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, e compra de 5.000. Fica 3 anos endividado, porque ela ganha um salário mínimo. Então, ela fica abalada. Aí o nome vai para SPC, aí vai embora. Agora, se você permanece, e permanecer traz clareza para a sua vida. Permanecer, o Espírito Santo te faz entender o que você pode ou não pode fazer. Permanecer inabalável, então permanecer em Cristo sem sair nos dias das dificuldades, te faz tomar decisões certeiras. Certeiras. Amém? Então o segredo na ministração de hoje não é que ser como um monte de Sião, inabalável, é você não sofrer. Ser inabalável como um monte de Sião é não sair do lugar. Simples assim. O diabo quer botar na nossa cabeça que a gente não pode ter dias difíceis. Mas Jesus fala que nós vamos ter. Então, ser inabalável é não sair do lugar. Porque a palavra abalado significa oscilar, perder a firmeza, está deslocando. Ser inabalável, como o Salmo 125, versículo 1, é simplesmente não sair da posição.
deixa o fogo arder. Uma hora Deus vai dar vitória, vai dar escape, e você vai olhar para trás e vai ver que você permaneceu. Aí você vai escovar o seu dente e vai se olhar no espelho e você vai dizer para você mesmo: você é como um monte de Sião, inabalável. Entende? Não é porque você não sofreu, não chorou, não é porque você não passou luta. Ser inabalável é não sair da posição, é permanecer na posição. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Gente, isso é muito importante. É muito importante. Tudo que Deus quer dar para o homem e para a mulher, ele precisa dar, encontrando no homem e na mulher alguns fundamentos. Acho que é Salmo 106, eu não sei se é Salmo 106. Aleluias. Eu não sei, agora não me fala em memória qual é o Salmo, mas Davi fala assim: se faltarem os fundamentos, ele diz assim, se os fundamentos forem abalados, que poderá fazer o justo? Davi fala isso em Salmo. Se os fundamentos forem abalados, olha como é que é importante você ser inabalável. Fundamento, entenda, princípios, coisas que Deus não vai mudar nem por sua causa. Céus e terra passarão, a palavra dele não passa. Deus não pode mudar princípios por sua causa. A Bíblia me garante que ele constrói uma cidade por causa de um homem e destrói uma cidade por causa de um homem. Mas mudar princípios? Não. Não. Jesus Cristo mesmo, quando falou assim, Pai, se puder, se podes, afasta de mim esse cálice. Aí ele, na mesma hora, mas seja feita a tua vontade. Por quê? Porque Jesus sabe que Deus não vai mudar os fundamentos. Porque a Bíblia diz em Isaías que Jesus foi imolado, o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Então Jesus sabia que Deus não ia mudar alguns fundamentos. Qual fundamento aí? Do plano da salvação. Então veja só, Davi fala, se os fundamentos forem abalados, você consegue achar para mim, bem? Se os fundamentos forem abalados, que poderá fazer o justo? Irmãos, a gente não pode fazer nada. Então, o Salmo diz, 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala. E não se abalar, pode escrever aí, é não sair, é permanecer. Não saia, permaneça. Não saia do casamento, não saia do emprego, não saia da igreja. O que você quiser. Salmo 11. Olha aqui, eu vou ler o Salmo de número 11. Porque quando a gente entende o que é ser inabalável, o diabo cai por terra. Porque ser inabalável não é você ser um super-herói ou ser um pastor. Você não precisa ser pastor para ser inabalável. Você não precisa ser uma profeta, uma profetisa, um profeta, um missionário para ser inabalável. Quer ser inabalável? Não saia da posição. Simples. Quer ver? Vamos lá, Salmo 11, para a gente não falar aqui sem mostrar. Salmo 11, Davi diz assim, o Salmo de Davi, no versículo 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? Em outras traduções, diz assim, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Não pode fazer nada. Davi já sabia que ele tinha que ser inabalável, mas Davi sofria. Os salmos que Davi escrevia, ele fala, eu estou morrendo, estou sendo perseguido, eu estou magro, minha pele está nos ossos, meus inimigos me cercam como cães. Davi sofria, mas ele não saía debaixo de Deus. Aprendeu o mistério, aprendeu a revelação do versículo 1 de 125. A revelação para esta noite é esta. A revelação para esta noite é esta. Deus não quer mais ver vocês lendo Salmo 125, versículo 1, sem entender que ser inabalável não é ser um crente super-homem, mas ser um crente que nos dias mais difíceis permanece debaixo das mãos dele. E deixa ele te proteger, deixa ele fazer, amém? Quando você começar a praticar isto, porque quando tem, por exemplo, do casamento, quando tem dias difíceis, tem casais que brigam, se afastam.
sabe? Ele não permaneceu. Aguenta firme. Amém? Eu estou com problemas financeiros, aguenta firme. Não desvia. Fica inabalável. Pode chorar à vontade, chora, esperneia, liga para o pastor para orar, liga. Sabe? Acorda de madrugada. Fala assim, Deus, não tem problema. Mas não saia da posição do Senhor. Amém? Não saia. Continue orando, continue indo para a igreja, continue lendo a Bíblia, continue ouvindo louvores, continue acreditando na promessa. Deus prometeu ter muito tempo, continue acreditando, porque você vai prosperar, as promessas vão se cumprir. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Continue acreditando, toca a vida e acredita, toca a vida e acredita. Não saia, seja como o monte de Sião. Deixa Jesus te fazer como o monte de Sião. Amém? Eu quero pedir agora, eu comecei aqui a ministração e minha esposa sentou do meu lado, glória a Deus. Eu quero pedir ela para ministrar. Eu quero pedir ela para ministrar nesta hora. Porque, veja bem, gente, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Sempre quando a gente ministra uma palavra, o Espírito Santo está pronto para gerar vida através dessa palavra. Se a ministração que foi feita aqui agora, aleluias, se a ministração que foi feita aqui nesta hora fala sobre confiar e ser inabalável, isto é, permanecer posicionado, o que o Espírito Santo quer fazer nesta hora é visitar cada um de vocês, porque ele não é Deus só não é de perto, ele é Deus de longe. Ele não é só Deus de perto, é Deus de longe, as mãos dele não estão encolhidas, nem os ouvidos agravados. Ele vai agir em cima desta palavra. Então, preste atenção. Se ajeita no seu sofá, se ajeita na mesa da sua sala, eu não sei onde você está, se ajeita e se prepara, tenha demanda nesta hora. Aleluia. Porque o Espírito Santo vai derramar uma virtude específica nesta noite, que é a virtude do inabalável. É a virtude do homem e da mulher que o pau quebra em cima deles. Mas eles estão ali, ó. Do mesmo jeito. Faz café da manhã, faz almoço, almoça, trabalha. Normal. Vai dormir com a esposa, dá um beijo. Normal, por quê? O dia está difícil. Ele permanece do mesmo jeito. Inabalável. A virtude vai ser essa. Se prepara aí. Se você quiser receber a virtude, vai ser essa. Aleluias. Eita glória. Aleluia. Meu Deus. Enquanto o pastor Cícero ministrava, o Espírito Santo ele trouxe algo ao meu coração. Nesses dias, nós precisamos permanecer. Meu Deus. E algo tão profundo que ele falou que tem mexido, virou uma chave dentro de mim, e eu creio que vai me virar uma chave dentro de você. Aleluia. Que não importa o quanto você sabe de Deus, o que importa é quanto você se rende àquilo que você recebe de Deus. Se você nessa noite permitir que o Espírito Santo vire essa chave dentro de você, você vai se render a confiar no Senhor, a permanecer no Senhor como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, que nessa noite essa unção de estabilidade venha entrar nos nossos corações, nas nossas vidas, para que nós possamos permanecer no dia bom, no dia mau, permanecer firme. E o Senhor, ele colocou uma palavra no meu coração, que Jó, pastor Cícero, e a esposa dele, eles perderam tudo. Eles perderam os bens, perderam os animais, perderam os filhos, e a Bíblia diz que, por um momento, a mulher de Jó olhou para Jó e falou para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. E Jó disse, como falas uma louca mulher? A Bíblia nos relata que Jó permaneceu firme, aleluia. E o Senhor, ele nessa noite, ele derrama essa unção sobre a tua vida, sobre a tua casa, e ainda que você esteja passando por uma situação de dificuldade no teu casamento, ainda que você esteja passando por uma dificuldade no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, o Senhor está dizendo, se você permanecer firme,
Creia que o seu Redentor, ele vive. E você vai declarar, bem sei eu, que o meu Deus, ele pode todas as coisas. E nenhum dos teus planos serão frustrados. E o Senhor, aleluia, ele derrama uma unção sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite. Receba aí onde você está. Receba na tua casa. Receba no teu coração essa palavra que está no livro de Jó, no capítulo 14, aonde diz que para a árvore cortada há esperança. Meu Deus, eu estou sentindo uma presença de Deus. O Senhor está dizendo, há esperança, então permaneça. Porque a esperança do mundo, ela pode morrer, mas a tua esperança, ela morreu e ressuscitou. Porque a tua esperança é Jesus Cristo. Então permaneça firme, porque há esperança, ainda que a árvore esteja cortada. Ainda que a árvore foi cortada, ainda que foi cortada pela raiz, diz a palavra do Senhor, ao rio cujas águas saem do trono de Deus, e ao cheiro, receba aí, ao cheiro das águas brotará. Ainda que foi cortada, meu Deus, na raiz, o Senhor está dizendo, ei, ainda que você mesmo não acredite, ainda que você mesmo não creia, mas o Senhor está dizendo, há esperança para a árvore cortada. Há esperança, receba aí no teu espírito. Receba no teu espírito. Há esperança, ainda que a árvore foi cortada. Meu Deus, porque ao cheiro das águas brotará. E eu quero profetizar os céus abertos sobre a tua casa. Eu quero profetizar os céus abertos sobre você nesta hora. Que a unção de Deus, que a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra cadeias, a unção que despedaça muralhas, o Senhor está dizendo, a unção de Deus quebra cadeias, destrói muralhas, joga por terra correntes e traz para você a esperança daquele que está vivo e que pode mudar a tua história. Receba no teu espírito esta palavra. Você vai permanecer firme, você vai permanecer de pé, você vai permanecer inabalável, porque ainda que você esteja olhando para a sua realidade, ainda que você esteja olhando para a tua situação e você mesmo não acredite que Deus possa mudar essa realidade, eu quero me levantar como profeta na sua vida nessa noite. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você, a esperança. E o Espírito me trouxe uma palavra onde Elias, pastor Cícero, chega até a casa daquela viúva, e a Bíblia diz que ele chega na casa dela, e aquela viúva está com a esperança dela encerrada, porque a Bíblia diz que quando Elias chega até lá, Elias fala para ela, ó, prepara um bolo, e aquela mulher fala para Elias, é a última refeição, o que eu tenho só dá para eu e o meu filho se alimentar e depois morrer. E a Bíblia diz que Elias diz para ela, então prepara um bolo para mim. Aquela mulher, ela creu na palavra profética daquele homem. Aquela mulher, ela permaneceu firme, ainda estando com uma realidade de fim, uma realidade de caos, porque ela não tinha mais comida, ela não tinha mais alimentação, ela não tinha mais a segunda refeição, mas aquela mulher permaneceu, e ela creu na voz profética, na voz do homem de Deus, e ela vai dar o bolo até aquele homem, e aquele homem libera uma palavra para ela, diz para ela, não vai faltar azeite na botija e nem farinha na panela. O Senhor está dizendo para você nessa noite, ainda que você esteja olhando a tua realidade, e você não tenha mais esperança, eu quero ser uma voz profética para você, eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida nessa noite, a esperança, e o Senhor está dizendo, não é o fim, não vai faltar azeite na botija, receba uma porção dobrada de uma unção que desce do trono da glória de Deus para a sua vida. Eu quero profetizar que nesta noite o Senhor derrama sobre você uma unção nova. Amém. Aleluia. Receba uma novidade de Deus nesta noite. Sinta o Senhor virando uma chave dentro de você.
sinto o Senhor virando uma chave dentro do teu espírito, do teu ministério. O Senhor dizendo para você, permaneça firme, porque fiel é aquele que liberou uma palavra sobre você. E a palavra do Senhor para você nessa noite é que você permaneça firme, confiando no Senhor, que você receba essa unção de permanecer crendo que Ele é poderoso para mudar a tua realidade. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você entrou no meio do caminho nessa ministração, vai ficar registrado no YouTube e vai ficar no Instagram, no IGVT. Aleluia. Receba aí. Receba aí. Receba essa porção aí, porque Amém. Não é minha e não é do pastor Cícero, Amém. Vem do trono de Deus. Amém. E o Senhor, Ele está te visitando nesta hora. É Amém. Como se eu pudesse sentir a presença do Senhor dizendo, ei, não vai faltar. Ei, eu vou fazer o que você não pode Amém. Fazer. Ei, eu vou avalizar essa situação. O Senhor Amém. Está dizendo, eu estou avalizando essa situação. Amém. Você que entrou agora nessa live falando, Deus, eu preciso de uma resposta. Amém. Deus está dizendo para você, há esperança, porque a esperança é Ele. A tua esperança está nele. Permaneça firme, não se abale com a tua realidade, creia, aleluia, que não vai faltar, mas aleluia. Vai ter abundância da parte do Senhor, porque a Bíblia diz que teve tanta abundância na vida daquela mulher. Abençoar, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você permanecer firme nesse tempo de escassez, se você permanecer firme nesse momento de crise, se você permanecer como um monte de Sião, se você não se abalar com a tua realidade, receba do Senhor esta palavra profética. Através de você, muitas vidas serão restauradas. Através do seu testemunho, muitas pessoas vão se levantar. Através daquilo que vai sair da tua boca, Deus vai trazer à existência coisas que não existem como se já existisse. Receba aí, para você que está falando, não tem jeito, não tem esperança. Há esperança para a árvore que foi cortada, ainda que na raiz, porque ao cheiro das águas ela vai brotar. Eu estou sentindo um rio que sai do trono de Deus, Amém. Inundando esse quarto, inundando este lugar. Amém. Eu estou sentindo Deus rompendo as cisternas. Eu estou sentindo Deus rompendo as barreiras, quebrando alicerce. Deus restaurando uma situação aí na tua casa. É como se o Espírito estivesse dizendo para mim que nesta noite, se você crê, tem restauração. Aleluia. Se você crê e permanecer firme, tem restauração. Receba da parte do Senhor restauração, renovo. No nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mais alguma coisa? Aleluia. É que já vai dar o tempo aqui da nossa ministração, vai dar 1 hora. Tá, irmãos? Mas veja bem, receba. Vai lá, abre sua Bíblia, grifa de caneta colorida, de caneta hidro. Chama atenção para a tua alma, para a tua mente, e seja inabalável. Quer dizer, não saia da posição. Fica firme. Amém? Aleluia. Aleluia. E deixa essa chave virar em você. Eu estou sentindo o Espírito Santo Aleluia. Dizendo para mim que Ele está trabalhando na vida Aleluia. De pessoas. Aleluia. Glória nesse momento eu não posso calar minha voz. O Senhor está dizendo assim para mim, não importa se você é um teólogo, não importa se você é um pastor, se você é uma missionária, não importa quantos anos você tem na presença do Senhor, o Senhor está dizendo o que importa é o quanto você se rende a Ele. Se você se render nessa noite, nessa palavra de permanecer, o Senhor vai fazer coisas grandes através de você e você. Aleluia.
aleluia. Se você tomar posse nessa noite, você vai entender, meu Deus, se eu permanecer, eu vou ser como um monte de Sião, que eu não vou ser abalado. E ainda que situações da minha vida eu olho e não tem jeito, eu recebo essa palavra no meu espírito, aleluia. Que há esperança, aleluia. E ainda que a árvore foi cortada, meu Deus, você que estava aí falando, mas o meu casamento, mas a minha vida profissional, essa mulher não sabe como que tá minhas finanças, mas assim diz o Senhor, a esperança para a árvore cortada, a esperança, porque o cheiro das águas brotará, receba, aleluia. Receba e se renda essa palavra. Receba e se renda a essa palavra. Sabe o que é se render essa palavra? É você sair daqui nessa noite entendendo que eu preciso me render a permanecer de pé, crendo que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará na terra. Ei, o Senhor está dizendo para você nessa noite que você precisa olhar para o céu, você precisa entrar no banheiro, olhar para o espelho e declarar em voz audível para o teu adversário, declarar em voz audível no mundo espiritual: eu sei que o meu Redentor vive. Ei, receba, é para você, Camila, que está falando aí, me ajuda a crer. O Senhor está dizendo para você, abra sua boca e declara: eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará na terra. Nikias debaixeremandas. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. No livro de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera como se já fosse. Então, creia no teu espírito, não para a tua alma, para as tuas emoções, que um dia você crê, outro dia você não crê, mas o Espírito diz para você, diz para mim e diz para todos nós que estamos ouvindo essa palavra nessa noite: a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão, receba. A fé é uma decisão, você precisa se decidir, eu creio. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que o dia seja mau, ainda que eu esteja passando por uma situação de luta, de dificuldade, o Senhor está dizendo para você: a fé é uma decisão, eu creio. Eu creio no invisível, eu creio naquilo que os meus olhos não estão vendo, eu creio naquilo que eu não estou ouvindo, mas eu creio pela fé, no firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu já imagino como se já fosse. Aí sabe o que acontece? Você toma posse, você traz das regiões celestiais. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que as bênçãos, elas já estão nas regiões celestiais. Então, pela fé, você toma posse das bênçãos. Então, receba no teu espírito, a fé é uma decisão. Então, decida crer. Decida crer nessa noite, mas em voz audível. Abra a tua boca, entra no banheiro, liga o seu chuveiro, fala olhando no espelho, fala: Deus, eu creio. Deus, eu decido hoje crer. Eu decido hoje a confiar, porque há esperança para a árvore, ainda que cortada, ainda que a tua realidade esteja como a de Jó, cortada na raiz, o Senhor está dizendo: ao cheiro das águas brotará, porque Ele é poderoso para mudar toda esta situação e você declarar que só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus. E não se preocupa se você não sentir nada. A tua alma pode não sentir nada, mas o teu espírito, ele sabe. O teu espírito sabe, porque é o Espírito de Deus dentro de você. Ele sabe. Apenas permaneça e deixa Deus te surpreender. Amém? Olha. Aleluia. Eu estou sentindo, aleluia. Deus, meu Deus. Virtudes do Espírito Santo, virtudes para fortalecimento. Eu não sei, tem pessoas que mandam mensagens para a gente depois que foram curadas de fibromialgia, que foram curadas de
dor nas costas. Um montão de coisa. Tem uma pessoa aqui nessa live que me mandou uma mensagem dizendo que ela estava com o divórcio pronto. E depois daquela mensagem que nós fizemos sobre submissão, onde o pastor Cícero falou sobre mula sem cabeça, sobre sacerdócio, sobre edificação, essa pessoa me mandou uma mensagem dizendo que Deus restaurou o casamento dela. Deus mudou a história da família dela. E o Senhor está dizendo para você que nos assiste nessa noite, o Deus que você serve é especialista em mudar realidades. Ainda que você esteja com um diagnóstico, ainda que você esteja com uma sentença, talvez você esteja com uma sentença negativa, ainda você esteja pensando em desistir de tudo, chutar o balde, o Senhor está dizendo, há esperança para a árvore, ainda que cortada. Deus é o Deus de restauração, mas o Senhor está dizendo, permaneça. Permaneça. Está difícil? Permaneça. Está sem força? Permaneça. Está chorando? Permaneça. Está capembando? Permaneça. Não está aguentando? Vai rastejando, mas permaneça. Porque assim diz o Espírito Santo, ao cheiro das águas brotará. São as águas que saem do trono de Deus. Há um rio, há um rio cujas águas saem do trono de Deus. E essas águas são purificadoras, essas águas são restauradoras. E o Senhor está dizendo, eu entro na tua vida, restauro a tua vida. Eu entro no teu casamento, restauro o teu casamento. Eu entro na tua vida financeira, restauro a tua vida financeira. Eu entro nos teus negócios, restauro os teus negócios. Eu entro nas tuas finanças e restauro as tuas finanças, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então decida hoje a crer que o Deus que você serve, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele operava no passado, Ele opera hoje e vai operar para sempre, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o autor e o consumador da tua fé. Meu Deus, Deus está dizendo, Ele é o autor e o consumador da tua fé. Então creia, porque Ele vai consumir toda a tua fé. Amém. Aleluia. E vai te surpreender. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É que vai acabar aqui agora. Amém? Então guarde na tábua do teu coração, receba. Mas eu não vi. Receba virtude do Espírito Santo para te manter permanecendo. Esse é o segredo de ser inabalável. Amém? Deus abençoe vocês. Não, só antes de acabar. Escreve no azulejo lá do teu banheiro, escreve no azulejo da cozinha, fé mais obediência. Fé mais obediência. Quando eu creio, eu obedeço. Quando eu obedeço, Deus abre as portas, as janelas, as comportas do céu sobre a sua vida. Então, receba no teu espírito esta chave. Fé mais obediência. Aí eu permaneço. Quando você permanecer firme, como os montes de Sião que não se abalam, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória. Encerra aqui no YouTube. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Quarta-feira a gente está aqui de volta, glorificando o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos,